Obrigado. Então fica aqui. Pessoal, a gente iniciou uma live aí que eu tinha colocado para compartilhar só comigo, então não deu muito certo não. Aí agora eu coloquei para compartilhar público. O inicinho ali vocês vão conseguir ver. Agora eu estou vendo que tá todo mundo entrando aí aos pouquinhos. Então, vou começar de novo, né? Uma boa tarde a todos. Meu nome é Arthur, né? Para quem não conhece, eu sou filho da Kelly e do César, né? Sou médico, sou formado na Universidade Federal de Uberlândia, fiz residência em cirurgia também aqui em Uberlândia e urologia aqui na UFO, né? A gente separou então hoje, esse mês, o tema como o Novembro Azul, como uma oportunidade de falar a respeito do que o urologista faz parte do cotidiano nosso. Então, é uma live educativa, interativa, então eu preciso que todo mundo que estiver visualizando aí interaja, mande suas dúvidas, né? É, Essa live faz parte do projeto Viva a Vida, um projeto organizado há muito tempo aí pela Aparo. O pessoal da organização pediu para a gente divulgar a canequinha que vai ser sorteada para quem comentar, compartilhar a live e interagir com a gente. Então, a gente escolheu esse tema, né, o Novembro Azul, principalmente por conta aqui da questão do mês, né, que é um mês de conscientização. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, mas também abordar outras questões urológicas que a gente acha que é muito pertinente. Então não é uma live exclusiva do público masculino, tá? É uma live para todo mundo, né? O Novembro Azul em si, a gente fala muito a respeito do câncer de próstata. Então, apesar de estar relacionado com a saúde do homem, todo mundo tem um pai, um avô, um tio conhecido que vai poder ajudar, né, a orientar. Então, assim, é impossível de falar a respeito da saúde, né, atual sem a gente passar num, num pano de fundo aqui a realidade que a gente está vivendo. Então, a gente está num momento de pandemia inédito, né? Ninguém esperava que isso teria acontecido, né? E a gente tem vencido batalhas diariamente, né? Então é importante a gente manter o cuidado, né? O uso das máscaras, o distanciamento e tudo para a gente poder passar por esse período e depois a gente voltar ainda mais forte. Amanhã é dia de eleição, lembrar que precisamos continuar com os cuidados, não deixar de votar, mas levar sempre a máscara, a higienização, se programar direitinho para ser tudo feito da melhor forma possível. Então, hoje a gente preparou para iniciar a respeito do Novembro Azul, né, que seria a saúde do homem e a parte prostática. Depois eu vou querer falar um pouquinho a respeito de infecção urinária, cálculo renal, tabagismo e por fim a gente vai falar um pouquinho sobre incontinência urinária e disfunção sexual, tá certo? Então, quem tiver alguma dúvida, manda pelos comentários que a gente, à medida que for possível, a gente vai respondendo. Atualmente eu sou médico do corpo clínico da clínica Urologistas Associados de Uberlândia, faço parte da clínica e atuo nos dois hospitais, que é o UMC e o Santa Marta. Então, quem precisar de qualquer dúvida depois, qualquer tipo de acompanhamento, você pode contar com a gente. Depois eu vou pedir para a organização deixar meu e-mail direitinho. Se tiver alguma dúvida também a gente vai respondendo ao final, tá certo? A respeito então do Novembro Azul. O que é o Novembro Azul? Novembro Azul é uma campanha, né, que foi feita para conscientizar a saúde do homem, relacionada principalmente ao câncer de próstata, né? A gente tem a importância de tentar dar o diagnóstico precoce. Então, o que a gente pensa quando a gente fala dessa questão do câncer de próstata? O câncer de próstata é o segundo câncer mais presente na população masculina, o primeiro excetuando o câncer de pele, daí sua importância. É um câncer que, se diagnosticado precocemente, tem altos índices de cura, de tratamento e
melhora demais o prognóstico. Então, por esse motivo, a gente tenta ao máximo tentar dar esse diagnóstico precoce. Então, é importantíssimo que o urologista esteja junto ao homem nesse acompanhamento. Como é que é feito esse rastreio e esse acompanhamento? É basicamente o acompanhamento anual, feito principalmente com um exame de sangue, que é o PSA, e o toque retal. Quando é que ele está indicado, né? Ele está indicado para todo homem acima dos 50 anos, ou se algum fator de risco, acima dos 45 anos. O que seriam os fatores de risco? Seriam os homens que têm na família algum familiar de primeiro grau, né, pai, irmão, com câncer de próstata, então a gente começa esse rastreio antes, ou o paciente negro. Então, se cair no grupo de risco, a gente começa a investigação antes dos 50 anos. Mas, via de regra, todos nós acima dos 50 anos vamos ter que passar por essa investigação. E como é que ela é feita? Sangue e o exame do toque. O exame do toque, antigamente, era um tabu muito grande na população masculina, mas com a informação, com o advento da internet, hoje em dia o pessoal, isso aí foi caindo por terra. Então a gente fica mais tranquilo em realizá-lo. É um exame extremamente rápido, dura menos do que 15 segundos, indolor, o paciente não sente nada depois, e a gente objetiva com ele sentir a consistência e o tamanho dessa próstata. A gente precisa uma consulta de rotina, a gente aproveita esse momento que a gente está com um homem, né, no consultório, que via de regra, às vezes é difícil de ter esse contato, a gente pode fazer todo um check-up, né, investigar outras doenças associadas, como hipertensão, diabetes. Então é imprescindível que o homem tenha ao seu lado um urologista. Eu brinco muito em casa, né, que a gente tem que estar sempre buscando a saúde. E buscar a saúde não é somente tomar medicamento, né? Antes disso, a prevenção. Essa prevenção tem que ser feita tendo um médico clínico muito bom ao seu lado, de confiança, que saiba todo o seu histórico, um médico urologista para essas queixas urológicas, um cardiologista, quando muito um nutricionista. Então, assim, é muito importante que a gente tenha profissionais capacitados, né, para poder fazer esse acompanhamento. Hoje em dia, a gente não trata só doença, a gente busca principalmente a questão da saúde. Do câncer de próstata, a gente sabe que depois que a gente faz toda essa investigação, se necessário, né, se o PSA vier alterado, se o toque for um toque alterado, a gente complementa essas investigações com um exame de biópsia. O diagnóstico mesmo do câncer ele é somente dado com a biópsia prostática. Outra coisa que a gente investiga no consultório é se essa próstata está tendo um crescimento saudável. Então, todo homem acima dos 50 anos, ele vai começar a crescer sua próstata. Isso independente, vai ser comigo, com meu pai, meu avô. Acima dos 50 anos a gente começa esse crescimento que faz parte do envelhecimento. Então, além dessa questão do câncer de próstata, muito visto nesse Novembro Azul, a gente fala também a respeito da hiperplasia prostática, que é uma outra doença que acompanha a próstata, e com ela a gente normalmente acompanha sintomas miccionais, ou seja, são pacientes que com hiperplasia passam a urinar de uma maneira inadequada. O jato começa a ficar fraco, é aquele paciente conhecido que fala que durante a noite levanta várias vezes para urinar, né? Paciente que depois que urina começa a gotejar a urina. Então são pacientes que vão perdendo a qualidade de vida. E se a gente não usar esse espaço para conscientizar de que esse problema é um problema comum e que vai acontecer com qualquer um dos nossos conhecidos e que tem solução, que tem tratamento, fica difícil da gente fazer isso. Então é importante que o paciente e os familiares saibam que tem determinadas queixas que precisam ser investigadas, que precisam ser
é, é, avaliadas por um médico. E nesse caso, o médico somos nós, urologistas. Então, esse Novembro Azul, em relação à saúde do homem, principalmente a saúde prostática, eles têm que fazer essa rotina, esse exame basicamente anual. Estou aproveitando aqui para já vendo aqui a questão das perguntas, né? Todos que têm câncer de próstata tiveram hiperplasia prostática? Não, né? A hiperplasia ela vai ser parte, né, de todos nós. Ela vai crescer, a próstata vai crescer. Umas vai crescer mais, outras menos. Alguns pacientes vão ter sintomas, outros não. Tá certo? Então não é todo paciente que tem hiperplasia que vai ter câncer e nem todo paciente que tem câncer vai ter hiperplasia. São doenças diferentes, distintas e que por isso que precisamos de acompanhar com o urologista como é que vai ser feito esse diagnóstico. Então, além do PSA, a gente vê também um ultrassom da próstata, que a gente consegue determinar o seu tamanho. A gente avalia nesse ultrassom o resíduo prostático, o resíduo pós-miccional, ou seja, o paciente chega no consultório do ultrassonografista com a bexiga cheia, vamos supor 300 ml. O ultrassonografista mede a próstata, o normal é até mais ou menos uns 30 gramas, então a gente fala que a próstata tem normalmente o tamanho de um limão, e com a hiperplasia ela vai crescendo. Então a gente fala que ela fica do tamanho de uma laranja, de uma mexerica. Mais de 30, 40 gramas, a próstata começa a crescer e começa a apresentar sintomas. Então nesse ultrassom a gente vai ver quanto é que a paciente aguenta, qual que é a capacidade da bexiga dele, exemplo uns 300 ml, o tamanho da próstata. Vamos supor que o paciente tem mais ou menos uns 45 gramas e depois a gente pede para ele urinar, para a gente poder ver o que ficou para trás, né? E aí a gente vê lá, ficou mais 30 ml, 50, 80, 100 ml. E se esse resíduo for muito grande, a gente já pensa em algum tipo de intervenção. Então a hiperplasia é isso, é o crescimento que prejudica a drenagem da urina. Eu brinco de falar com os meus pacientes que a bexiga é um reservatório. O papel dela é encher e esvaziar. Então, se ela não está tendo um esvaziamento adequado, é porque tem realmente algum tipo de problema. Então, o que a gente imagina? Imagina sempre um copo de água cheio. Se a gente joga mais um pouco de água, ele transborda, mas ele continua cheio. Na hiperplasia isso acontece. A bexiga está cheia, o rim produz urina, cai nessa bexiga e ela mesmo cheia continua esvaziando, mas ela só transborda e o paciente fica acumulando esse resíduo. Esse resíduo ele é deletério para o rim, ele provoca mais infecções urinárias. Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha essa avaliação. 70% dos casos a gente vai obter um tratamento com medicamentos e a gente vai ter um êxito nisso e vai evitar alguns procedimentos cirúrgicos. Então é importante que isso aconteça. Então, retomando aí a questão do rastreio, né? O rastreio para hiperplasia, câncer de próstata vai ser feito no consultório urológico. Nele a gente vai avaliar como é que está o PSA, se é um PSA elevado, se ele é elevado, qual o motivo dele estar alto, tá? E o toque retal, para ver se a próstata é grande, se a próstata tem nódulos, se ela tem aquilo que a gente chama de caroço, endurecida, né? O PSA é um exame de sangue, é um exame complementar que a gente faz uma simples coleta de sangue, é igual fazer um hemograma, a gente dosa, né? Então, às vezes, o que eu recebo muito no consultório? Paciente que chega com PSA um pouco elevado e super assustado. Chega assim, doutor, eu tô com câncer, não tô? Aí a gente vai conversar, a gente vai ver que esse PSA, na verdade, foi um aumento, uma alteração do exame, que poderia estar relacionado às vezes com crescimento, com uma inflamação, uma infecção, e que nada tinha a ver com câncer. Então, PSA elevado, ele precisa ser investigado com o urologista. Ele precisa ser avaliado e não é diagnóstico de câncer, né? O PSA não é um exame para diagnosticar câncer, ele é um exame para identificar alterações prostáticas. Isso é muito importante de saber, tá certo? Basicamente é isso que a gente observa na saúde do homem do Novembro Azul. Então é um mês de conscientização que a gente tem que pensar não só na gente, mas também no próximo,
né? Às vezes tem pais, tios que não fazem acompanhamento, então a gente tem que sugerir que ele vá, procure o urologista, né? E que é importante essa questão de vergonha, né, de medo, isso aí já caiu por terra. A gente sabe o que vai acontecer, a consulta é muito tranquila. O paciente tem que ter no médico, urologista, um amigo, alguém para acompanhar, porque vai ser uma visita a cada 6 meses, um ano, e que vai ser importantíssimo na sua prevenção, né? Então, o que a gente tem de recado para esse tema Novembro Azul, né, principalmente da saúde do homem, é isso. Vamos nos prevenir, né? Vamos deixar esses tabus, né? Vamos nos informar mais, que com isso a gente tem certeza de que vamos ter uma saúde muito melhor, um envelhecimento muito mais saudável. Tá certo, pessoal? Reforçar aí que vocês vão fazendo os comentários. A gente está aí com a equipe que está me ajudando a ler e tudo mais. Vai comentando que a canequinha aqui a gente vai concorrer, tá bom? E eu vou dar seguimento à live, né? Reforçando aí que a gente não vai falar somente sobre o Novembro Azul. Eu estou aproveitando esse espaço que me foi dado para a gente poder ter uma conscientização do que seria a saúde urológica, quando é que a gente deve procurar o urologista, tá? Então eu vou ir além desse tema prostático, tá bom? Um outro tema que aí a gente já vê que é comum entre homens e mulheres, né? Porque às vezes a gente vê muito no consultório os pacientes acharem que só o homem que vai no urologista, mas muito pelo contrário, né? O urologista ele cuida da saúde da via urinária, né? Então a gente está junto tanto de homens como de mulheres, de todas as faixas etárias, desde o nascimento até o seu envelhecimento. E junto, o paciente tendo um urologista junto, a gente tem certeza que esse envelhecimento vai ser cada vez mais saudável, tá? Eu vou aproveitar aqui para a gente encerrar. O que pode ser feito no sentido de prevenção? Essa é a pergunta aqui da Rose, né? A prevenção ela é feita primeiro com esse acompanhamento no consultório e o outro é estimular práticas saudáveis. A gente sabe que o paciente obeso ele tem mais índice de câncer de próstata, tá? O paciente então que se previne com alimentação mais saudável, atividade física diária, esse paciente tem uma saúde prostática muito melhor. Então, às vezes a gente fica pensando, mas o que tem a ver o que eu vou comer, o que eu vou me exercitar com a minha próstata? Mas isso é questão do ser saudável, né? Então, quando a gente fala que antigamente a gente ia atrás da doença para tomar remédio, hoje em dia o que a gente faz? A gente vai atrás da saúde. Então, essa saúde paira na saúde mental, a saúde física, né? Isso é muito importante. Então é importante a gente estar junto de quem a gente gosta. Nessa pandemia a gente aprendeu muito a respeito disso, né? Aí, com o tempo a gente vai vendo que essas práticas mudam mesmo a nossa qualidade de vida. A nova pergunta é para o público geral: qual a necessidade de prevenção e que exames deveriam ser feitos? É mais ou menos isso que a gente comentou, né? O exame de sangue, PSA, principalmente, uma avaliação global, um hemograma, ver colesterol, diabetes, tá? E um ultrassom. Basicamente, esse aí é o exame, o screening urológico que a gente faz. Exame de urina, exame de função renal, PSA e hemograma, tá? Dando continuidade, então, falando de outros temas, eu preparei para a gente falar um pouquinho sobre infecções urinárias e cálculos renais, para a gente entender que essa também é uma doença, são comorbidades que atingem a toda a população, independente da idade e sexo, e que a gente tem que chamar a atenção a respeito do que a gente pode fazer e quando a gente deve procurar o urologista. Então, primeiramente, a respeito dos cálculos renais, é uma doença muito prevalente no nosso país. O fato da gente ser um país de clima quente, né, a gente transpira muito, então a gente perde muito calor, muita água ao longo do dia.
Então a gente tem que estimular principalmente essa questão, a ingesta hídrica, né? A reposição de líquidos, principalmente como água, né? Ao longo do dia. A gente fala que em média todos nós deveríamos beber entre 2 a 3 litros de água por dia, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho. O pessoal está perguntando aqui quais são os sintomas de próstata aumentada e quais são os sintomas da doença. Então, vamos lá. Sintomas da próstata aumentada são principalmente o paciente que está urinando mal, então jato urinário fraco, gotejamento, né? Sintomas de esvaziamento, aquele paciente que levanta várias vezes à noite para urinar, tá? E lembrar que o câncer de próstata ele é um câncer indolente, ou seja, ele não dá sintomas. Então, a questão da prevenção gira em torno justamente disso, tá? Voltando então a respeito dos cálculos renais, a gente sabe que por conta dessa prevalência da doença, muitos de nós procuramos o pronto-socorro, né? Então a cólica renal é das queixas mais frequentes no nosso pronto-socorro. É aquele paciente que chega com uma dor intensa na região lombar, vomitando, né, pedindo pelo amor de Deus para ser atendido e ser medicado. Então a gente vê muito isso no consultório. Doutor, tô com dor lombar, será que é cálculo renal? Bom, nem sempre. Essa dor que ela é insidiosa, ou seja, vem devagarzinho, piora ao longo do dia, né, dói principalmente à noite ou quando acorda. Isso são dores lombares muito mais relacionadas à posição, ao sedentarismo do que cálculo em si. A dor do cálculo renal é uma dor muito importante, é uma dor muito forte que a gente experimenta e acaba tendo que ir ao pronto-socorro, né? Então o rim para doer, ele precisa de ter algum tipo de obstrução ou inflamação, infecção. Então os cálculos, quando eles estão dentro do rim, né, são cálculos que estão lá no rim, eles normalmente não manifestam sintomas. O grande problema é quando eles saem do rim, caem na via urinária antes de chegar à bexiga e obstruir essa via urinária, ocasionando uma distensão renal e uma dor muito forte. Então, usualmente, o que a gente vê? A gente aproveita, às vezes, o momento que o paciente está no consultório para a gente fazer uma simples investigação com um exame de imagem, seja ele um ultrassom, né, para identificar aqueles pacientes que têm ou não cálculo renal. Então, uma dica que a gente sempre dá no consultório é essa: beber muito líquido, evitar sal em excesso, proteína em excesso e refrigerante em excesso. Então, uma vida saudável ela vai ser importante para a nossa saúde prostática, que a gente já falou, nossa saúde renal. Então, a gente vê que alimentação, ingesta de líquidos, tudo tem muito, muito a ver com o ser saudável, né? Então, cálculo renal, né? Quem diria que alimentação também interferia, né? Então, tudo está conectado, tá? Então, uma outra questão que a gente que gostaria de abordar é a respeito de infecções urinárias, né? Então, infecção urinária é muito comum, é comum principalmente no sexo feminino. Normalmente começa com aqueles sintomas irritativos, que seriam aquela dor na bexiga, aquela dor baixa, aquela ardência ao urinar, né? E aquela sensação de peso e que a gente às vezes tem que procurar realmente o médico. A gente sabe que a infecção de urina, se não tratada, pode desenvolver aquilo que a gente chama de sepse, né? E o paciente ficar muito grave. Então é muito comum, né? Já em nível de pronto-socorro, a gente vê muito disso na rotina, pacientes que chegam com sintomas leves, a gente dá o tratamento, ele responde super bem e abrevia uma necessidade de internação, de intervenção mais grave. Então, tudo que a gente sente, a gente deve procurar o profissional médico para ser avaliado. Então, quando a gente começa a sentir os sintomas, né, de ardência, algum estado subfebril, uma indisposição, é preciso estar atento que isso pode ser uma infecção. Então, a partir do momento que a gente começou a ter sintomas, a gente deve sim procurar um médico, de preferência, às vezes um urologista, para ser avaliado, colher os exames iniciais e já dar o tratamento inicial. A gente, aproveitando isso e inserindo no meio que estamos, aqui na Paro e tudo,
as infecções urinárias para quem utiliza sonda, cateterismos, é muito frequente. Então, o paciente, né, que tem algum tipo de lesão medular, que porventura é cadeirante e acaba usufruindo de sondas, seja ela aquela sonda de demora ou a sonda por cateterismo, ele tem com certeza que ter um urologista junto para acompanhar como é que está sendo esse esvaziamento urinário, como é que está sendo esses cuidados, fazer todo tipo de prevenção e profilaxia dessas infecções. Então é importantíssimo que a gente tenha esse acompanhamento junto. Como é que a bexiga do paciente que teve alguma lesão medular pode ocasionar, pode causar, né? A gente fala que a gente tem que ter uma bexiga saudável, um esvaziamento adequado, para que o rim dos pacientes não sejam sobrecarregados. Então, o paciente que teve algum tipo de lesão medular e porventura desenvolva alguma bexiga neurogênica, seja ela também no nascimento, ele tem que ter um urologista junto. A gente precisa de avaliar como é que está funcionando essa bexiga. Muitos de vocês já devem ter visto, né, aquele exame chamado urodinâmica. Então, é um exame invasivo que a gente consegue medir as pressões vesicais. A gente sabe quando é que a bexiga está contraindo, qual que é a capacidade nossa de segurar a urina, tudo feito com esse exame. Então, a infecção urinária, para esse tipo de paciente de cuidado, ela paira justamente por isso. É aquele paciente que faz o cateterismo adequado, que ele cuida, aquele cuidado, né, com a sonda de demora, tudo isso ajuda a gente, né, nessa questão da prevenção, principalmente em relação a essas infecções. Estou vendo aqui um dos comentários. Boa tarde, doutor. Minha filha tem pedra nos rins e vesícula e ela urina toda hora. A pedra no rim, ela não vai provocar essa questão dessa frequência urinária. E ela nada tem a ver, isso é uma dúvida muito frequente, com as pedras na vesícula. São pedras distintas. A urinária, a pedra do rim, ela não tem a ver com a pedra da vesícula, que é uma pedra do sistema digestório nosso, e o tratamento são tratamentos diferentes. A pedra da vesícula, normalmente a gente tem que fazer a cirurgia da retirada dessa vesícula, né? Então tira tanto a vesícula quanto a pedra. Já a pedra renal, normalmente com a tecnologia nova que a gente tem, a gente faz aquele tratamento todo endoscópico a laser. Então a gente remove só a pedrinha que está lá dentro do rim, a gente fragmenta ela no laser. É um tipo de procedimento cirúrgico nosso, urológico, tá? Então, continuando aí nossa live, beber muita água pode sobrecarregar o rim. O paciente que é saudável, né, que tem o rim funcionando bem, esse aporte hídrico em excesso, ele vai conseguir filtrar. Então, quem é saudável, via de regra, não tem um limite para essas questões da ingesta hídrica. Mas a gente sabe que aqueles pacientes que estão com algum tipo de insuficiência renal, esse sim tem que ter um cuidado a mais pela quantidade de ingesta hídrica. Então, tem pacientes renais, né, aqueles pacientes com insuficiências renais crônicas, que às vezes dialisa, esse sim tem que ter um limite de água diária. Cadeirante tem possibilidade de ter mais problema de próstata? Isso é uma questão interessante, olha. Não tem, né? Via de regra, todos nós homens, a gente tem o mesmo nível de incidência para problemas prostáticos, independente dessas condições. A gente só chama atenção realmente para a questão do paciente em relação ao câncer de próstata, que é mais comum no paciente que tem família, que pai, tio, irmão que tem câncer de próstata, então ele pode ser mais acometido com a doença, ou o paciente da raça negra, tá? O cadeirante, então, ele tem que, é uma pergunta interessante, porque ele também tem que preocupar com a sua próstata, também tem que fazer sua avaliação, mas ele entra na rotina usual, né, do paciente acima dos 50 anos, tá bom? Então vamos continuar aí, né? Interessante seria se a gente pudesse estar tendo essa palestra aqui, né? Essa live toda presencial, né? Acho que a gente, se Deus quiser, aí ano que vem a gente vai poder
experimentar disso de novo, né? Acho que é importante a gente ter essa reação do quem está escutando, se está entendendo, se está compreendendo. Então, essa questão do mundo do virtual assim, é um pouco mais difícil da gente entender se está sendo bem compreendido. Mas eu espero que vocês estejam aproveitando, vão mandando as dúvidas, eu vou tentando prosseguir com os assuntos e à medida que forem surgindo, eu volto um pouquinho, a gente conversa. Essa live vai ficar gravada, então se alguém tiver alguma dúvida, depois pode ver de novo, tá? Então a gente relembrar que a gente falou a respeito do câncer de próstata, do Novembro Azul, da hiperplasia prostática, dos cálculos renais e das infecções urinárias. Vou aproveitar aqui antes de passar para o próximo tema. Doutor, a infecção urinária tem a ver com beber pouca água? Sim. A gente fala que uma das medidas comportamentais que a gente tem que fazer é justamente essa. Aumentar o aporte hídrico e principalmente esvaziar a bexiga. Então a gente vê que é muito comum, principalmente com as mulheres, elas ficarem com a bexiga muito cheia. Às vezes não tem um banheiro adequado, alguma coisa nesse sentido, e aí ela deixa para tentar urinar em casa. Então ela fica lá 4, 5, 6 horas sem ir ao banheiro. Então essa urina represada, ela realmente aumenta as taxas de infecção. Então a gente fala no consultório que o paciente que tem infecção de repetição, ele tem que ser avaliado, porque às vezes ele precisa de algumas medicações para ajudarem a questão da próstata, da infecção, né? Então, às vezes o paciente tem várias infecções, ele toma medicações profiláticas para evitar que ele tenha essas infecções. E uma das coisas que a gente orienta é principalmente beber bastante água para ir renovando essa urina, urinar de 3 em 3 horas, tá? E atentar, às vezes, paciente que tem infecções, principalmente mulheres que têm infecções pós as relações, né? Então, às vezes, após a relação, fazer a higienização. Às vezes tem pacientes que a gente indica um antibiótico pós a relação. Então, são várias questões que precisam ser abordadas durante a consulta, individualizadas por cada paciente, para a gente poder ter isso daí bem certinho e bem acompanhado. Então, o paciente, a gente fala que a mulher que tem mais de 2 infecções urinárias em menos de 6 meses, ou mais de 3 infecções em menos de 1 ano, ela tem infecção urinária de repetição e deve ser acompanhada com um urologista. Aqui outra pergunta, né? Doutor, eu já ouvi falar que durante a noite não pode beber água por ser noite a gente acordar com a bexiga muito cheia. Isso pode causar algum problema de saúde? Não, na verdade o que acontece, a gente pede essa restrição hídrica noturna por conta até de questão de qualidade, né? Então, assim, usualmente a gente bebe pouca água durante o dia. É muito difícil a gente beber isso que a gente preconiza, que é uns 2, 3 litros. São praticamente 4 daquelas garrafinhas de 500 ml. Eu falo que para a gente beber isso, a gente tem que estar se policiando. Hoje em dia tem aplicativos no celular que notificam qual que é a hora de você beber água e tudo para você lembrar. Então, um comportamento muito bom, um hábito muito saudável é ter essa garrafinha do lado. Porque às vezes a gente está trabalhando o dia todo correndo, a gente acaba não bebendo o tanto de água necessária. Essa questão da noite, à noite a gente praticamente fica ali mais ou menos 8 horas, né? Não teria problema de ficar com a bexiga cheia. A questão de beber muita água, né, durante a noite é que a gente vai acabar acordando várias vezes e isso pode interferir no nosso sono. Então, aquele paciente que já tem um sono ruim, que demora a pegar no sono, que depois que ele acorda, muitas vezes ele perde esse sono, ele acaba não descansando o necessário. Então, a questão da saúde renal, urológica, beber muita água à noite não traria tantos problemas. Acho que mais nesse sentido do repouso do sono. Então, a partir das 7, 8 horas, a gente começa uma restrição hídrica e a gente tenta realmente ingerir mais água ao longo do dia. Vamos lá, continuar. Quem já teve cálculo renal fala que é muito desconfortável. E realmente é. Acho que quem experimentou algum tipo de cólica alguma vez na vida, realmente não esquece, né? Eles falam que a única forma do homem entender mais ou menos o que é a dor do parto é ele experimentar com uma cólica renal, que é uma das dores considerada uma das mais fortes. O fato de estar sentado por grande parte do dia, qual cuidado deve ser tomado? O cuidado aí, Walter, a gente vê principalmente a questão das escaras, que eu acho que isso aí já é consenso. A grande maioria já faz esse tipo de cuidado, então, apesar de estar sentado, sempre mudando de posição, ter o assento adequado, né? Em relação à próstata, eu não vejo tanta
cuidado diferente do paciente que não é cadeirante. Então, assim, a gente tem que ter o mesmo cuidado de acompanhamento urológico, mas atentar principalmente se a bexiga está funcionando bem. Se o jato urinário está adequado, se o esvaziamento está certinho, eu acho que não tem nenhum problema o fato de estar sentado, tá? Vou prosseguir então, né? Então a gente já falou então da próstata, que é a parte principal dessa questão do Novembro Azul, das infecções, dos cálculos renais, e agora eu vou falar um pouquinho do tabagismo, tá? Do cigarro. Vou responder as últimas perguntas aqui. Doutor, eu tenho só um rim. Se eu beber muita água, sobrecarrega ele? Então, o paciente que é rim único, ele, teoricamente, esse rim estando saudável, ele está funcionando normalmente. Ele está suprindo todas as necessidades daquele paciente que tem os dois rins, tá? Então, assim, beber muita água para um rim único, se esse rim estiver funcionando bem, não vejo problema, né? Ideal, então, é você ter o acompanhamento com o seu urologista, seu nefrologista, para ver se tudo está tudo bem. O rim único, o que a gente fala em nível de consultório, é que esse paciente, sim, tem que ser muito mais bem acompanhado. Então, ele tem, com certeza, que ter um nefrologista e um urologista acompanhando ele muito bem. Porque se ele tiver algum cálculo, alguma lesão do rim, esse rim a gente tem que tratar ele de uma forma excelente, né? Porque é o que está ajudando a paciente, a pessoa sobreviver. Então, o rim único ele tem que ter um cuidado em excesso desse rim, mas não vejo problema em questão da beber mais água ou não, sendo que seja um rim saudável. Doutor, tomo água o dia todo, mas à noite urino muito. Tem muito disso, né? A gente acaba urinando um pouco à noite. É interessante a gente ver, avaliar se não está tendo nenhuma alteração também metabólica, né? A gente fala questão do diabetes e tudo. Então, às vezes, essa questão do volume urinário, a gente tem que fazer, às vezes, até um diáriozinho. A gente chama de diário miccional. O paciente anota para a gente, numa folhinha, ele separa direitinho o horário que ele ingeriu o líquido. Exemplo, 8 horas da manhã acordei, tomei 200 ml de água e 30 ml de café. Às 8h30, urinei tantos ml. E com isso a gente vai fazendo um diário. Mais ou menos uns 3 dias de diário para a gente já é suficiente para a gente entender mais ou menos se esse volume que está sendo urinado é grande ou não, se é pouco ou não, se ele justifica algum tipo de incômodo. Então, existe essa técnica sim do diário miccional. Então, é ideal que converse com o seu urologista para ver a gente poder avaliar isso aí de uma forma melhor, tá bom? Dando então continuidade, eu ia falar um pouquinho sobre o tabagismo. Por quê? O tabagismo a gente vê que ele está muito envolvido com os tumores urológicos, seja eles renais e de bexiga. Então, uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é que, além dessa prevenção que a gente já ressaltou em relação ao Novembro Azul, a gente tem essa prevenção do tabagismo, né? A gente às vezes fica muito preocupado com o cigarro em relação aos pulmões, mas existe uma relação muito importante com os cânceres da via urinária, seja ele rim e bexiga, né? E como é que normalmente esses cânceres se manifestam? Eles se manifestam para os pacientes um pouco mais idosos, né? Acima dos 60, 70 anos, aqueles que têm algum histórico de tabagismo, então aquele paciente que normalmente fuma muito e que iniciou com sintomas de sangramento urinário. Então aqui eu quero chamar a atenção desse sintoma. Sangramento, qualquer tipo de sangramento urinário, ele deve ser investigado por urologista, tá? E como é que é feita essa investigação? Essa investigação é feita no consultório, com uma história clínica muito bem detalhada, exame físico, tá certo? E exames de imagem. Quais são os exames que a gente vai ver? A gente vai ver uma tomografia para poder identificar se tem alguma alteração que justifique esse sangramento e um exame que a gente entra com a câmera dentro do canal da urina. Esse exame se chama cistoscopia. Então, qualquer paciente que tenha algum tipo de sangramento e às vezes esse sangramento ele é indolor, então ele sangra a urina, só vê o sangramento na privada
Como não tem sintoma de dor, desconforto, ele nem se atém à questão do sintoma em si. Ele fala, minha urina sangrou, já limpou, tá tudo bem. Mas não, é ideal que esse paciente sim procure o urologista, mesmo tendo sido um episódio único, para a gente descartar qualquer outra alteração mais grave, né? Então assim, doutor, qualquer sangramento é câncer? Não, não estou falando disso. Estou falando que todo sangramento deve ser investigado. A gente tem que descartar outras causas mais simples, que são muito mais comuns. Então, sangramento no jovem, normalmente relacionado a cálculos renais, infecções urinárias. E no idoso, no paciente tabagista, principalmente essa questão dos cânceres. Quem fuma tem mais possibilidade de dar câncer de próstata. Nos estudos, não tem ainda uma relação exata entre o tabagismo e o câncer de próstata. Não tem uma relação direta, mas a gente sabe que o tabaco e a nicotina eles estão intimamente ligados à formação de mais cânceres, né? Eles provocam alterações nas células que são irreversíveis. Então eu sempre falo para os meus pacientes, para meus pais, né? O cigarro eles têm mais de 1 milhão de substâncias que a gente nem conhece. Tem várias impurezas e várias dessas substâncias são cancerígenas, né? Então é muito, muito, muito importante a gente tentar a prevenção do tabagismo. Eu falo que se tem uma coisa que a gente tem que preocupar muito em relação ao cigarro. Doutor, o que causa nódulo no ânus pode ser exercício muito pesado e repetitivo. E quando sangramento? Apenas no exame de urina. Eu vou responder aqui a Fabiana, que já está mais ou menos no que a gente estava conversando. Boa tarde. Quando o sangramento aparece apenas no exame da urina, tem o cálculo renal. Então é exatamente isso, Fabiana. Nem sempre o sangramento ele é macroscópico. Ele é um sangramento visível. Existem 2 tipos de sangramento. O visível e aquele que apresenta no exame da urina. Então é aquele microscópico, naquele exame de EAS, naquele exame de urina 1. Então, assim, o que a gente observa? O paciente que tem cálculo renal, normalmente ele tem um leve sangramento na urina. Então, justifica pelo seu exame da urina estar com sangramento o fato de você ter cálculo. Então, esse sangramento a gente já não assusta tanto, né? Mas você está certinha, você já está em acompanhamento, você já sabe que o problema muito provavelmente está relacionado à questão do cálculo. Então, teve sangramento ideal, mesmo que seja esse microscópio de exame de urina, é ideal procurar um urologista para a gente fazer um acompanhamento e descartar qualquer outro motivo mais grave, tá? Quem bebe muita bebida alcoólica tem mais possibilidade de câncer de próstata? Não necessariamente, também não nos estudos não tem nada comprovando que a bebida alcoólica está intimamente ligada ao câncer em si. Mas a gente sabe que a bebida alcoólica está muito relacionada à obesidade e com isso aumenta sim as taxas de câncer. Uma dúvida que o pessoal tem, né, muito grande é essa questão do exame do toque, né? Se essas doenças, hemorroidas, nódulos no ânus, se está em relação com se é do departamento do urologista. E na verdade não. Apesar da gente também fazer o exame de toque, essa questão das varizes, né, que são essas hemorroidas, fissuras anais, que são essas dores, coceiras, normalmente quem faz o segmento é o proctologista. O proctologista que é responsável pela essa saúde do orificial e do intestino nosso como um todo. Então, qualquer tipo de alteração, o ideal é realmente procurar um proctologista. A gente pega muito paciente no consultório, então assim, a gente acaba orientando as medidas iniciais, mas acaba encaminhando também para os colegas poderem avaliar da melhor forma possível. Então, a gente já falou dessa questão do câncer da próstata, da hiperplasia, do cálculo renal, das infecções urinárias, do tabagismo, tá? E agora eu vou falar um pouquinho da saúde infantil. Então você está vendo que é uma live que, apesar do tema ser Novembro Azul, a gente pensar que é uma live somente masculina, não. Ela está envolvendo tudo, porque todo mundo tem um pai, um avô, né? Criança pequena, então a gente tem que sim sempre ter um urologista conhecido ali para poder investigar e dar as orientações para cada caso. Na questão do urologista, quais os tipos de câncer o cigarro causa? Isso aí são vários, viu, Ana?
não tem nem como precisar quais. Então, essa questão de ter 1 milhão de substâncias no cigarro que a gente nem conhece direito, está intimamente ligada a isso. Então, cânceres no intestino, fígado, via biliar, urológicos, o cigarro está presente na maioria das vezes. Então, falando a respeito da população infantil, o urologista ele acompanha a criança, né, principalmente do sexo masculino, em relação à fimose, né, que nada mais é do que aquele excesso de pele no pênis e que dificulta a exposição dessa pele e acaba com isso a criança tendo mais infecções urinárias, dificuldade em urinar. Então é ideal uma avaliação com o urologista para qualquer tipo de criança que tenha essa queixa, né? Esse excesso de pele e a dificuldade de expor a cabecinha, a glande da criança. A gente vê isso muito, é rotina nossa. Grande maioria hoje em dia tem medicação que ajuda nessa exposição, algum tipo de massagem, e vez ou outra, se essa pelezinha não solta, né, a criança precisa às vezes de um procedimento cirúrgico, que é a postectomia, que é a circuncisão, né? Então é interessante também observar essa questão na população masculina infantil, a relação da fimose, a relação às vezes do testículo que não desce para a bolsa, às vezes a gente palpa a bolsa escrotal da criança, não vê os dois testículos. Se isso acontece, é ideal que procure um urologista para a gente poder averiguar isso, tá? Então, assim, você vê que até a população infantil, até o recém-nascido, ele também acaba passando por um urologista. Vou responder uma das perguntas. Doutor, meu esposo é acamado, ele sofreu aneurisma e AVC há 3 anos. O que eu faço? Também tem esquecimento. O que eu faço tudo por ele? Ele é obrigado a votar? Votar, é isso aí eu já não sei dizer, viu, Maria? A questão da votação, como é que tá sendo, eu acho que não, é só justificar, tá? Então, a gente já falou agora da população infantil. As infecções urinárias também têm muita relação, né? Criança tem muita infecção urinária, as infecções podem ser graves, então criança começou a ter queixas, né? Às vezes ele está quietinho, prostrado, parou de comer, né? A gente sabe que criança é mais ativo. Se ele está mais quietinho, é ideal que faça um exame de urina, às vezes para investigar e ver se isso aí não é urinário, tá? Então é um dos motivos aí também da gente investigar. Para encerrar a live, né? Continuar agradecendo aí a toda a organização, a todo mundo que esteve conectado aí com a gente. Eu vou falar brevemente de duas queixas que a gente vê muito no consultório e que às vezes o paciente demora muito tempo a procurar o urologista. Então, no âmbito feminino, a gente vê muito isso, que é a incontinência urinária. O que é a incontinência urinária? É a perda da urina sem uma causa aparente. Então, é aquela mulher que por algum motivo ela sente a calcinha molhada de repente, ela faz algum tipo de exercício e perde um pouquinho de xixi, né? E aquela paciente que está lavando uma roupa, abriu uma torneira ali, tem que sair correndo para urinar. Então existe esse tipo de incontinência. E às vezes a gente fica pensando que perder urina é um processo do envelhecimento. Eu estou ficando mais velha, vou perder urina, é normal. Não, não é normal. Essa queixa ela tem que ser investigada. Essa investigação ela se diz muito a respeito do urologista, então pode passar no consultório para poder que a gente faça uma avaliação global e identifique as causas que possam ter determinado essa perda urinária, seja ela às vezes uma fraqueza ali da região pélvica, seja ela por motivos de contração da bexiga em momentos que não deveria ser contraída. Então a gente tem que fazer uma avaliação. Então tem essas queixas, pode nos procurar que a gente consegue ajudar em muito e isso melhora demais a qualidade de vida, tá? Eu vi uma pergunta aqui: ficar muito tempo sentado prejudica a próstata. Isso também não é documentado, assim, não é fato comprovado cientificamente. O que a gente sabe é que às vezes naquela questão da coleta do PSA, que é aquele exame de sangue que a gente falou no início, o paciente que anda de bicicleta, cavalo, alguma coisa nesse sentido, ele acaba alterando um pouquinho do exame. Então é ideal que faça um repouso um pouco melhor. Mas ficar sentado não vai prejudicar a próstata de maneira nenhuma. E por fim, a questão da saúde masculina, a gente fala das disfunções sexuais, né? Principalmente aquela disfunção erétil, que às vezes é um pouco de tabu também
no paciente para poder procurar o nosso consultório. Às vezes fica com vergonha, acha que é normal também perder um pouquinho da ereção ao longo da idade. E hoje em dia a gente consegue avaliar isso muito bem. Então, às vezes o paciente fica tímido antes de procurar ajuda e existem vários recursos, desde medicamentosos até orientação psicológica e tudo mais. Doutor, uma pessoa que é fumante fuma próximo da outra quando não é. É um fumante passivo. A pessoa que é fumante passivo corre os mesmos riscos de doença. Isso aqui, Juliana, depende muito do tempo de exposição a essa fumaça. Mas o fumante passivo, dependendo da pessoa, ali se convive diariamente, a taxa de impurezas inaladas às vezes equivale a esse paciente que está tragando o cigarro por conta própria. Gostei do tema. Tenho um filho que fez cirurgia da fimose, mas continua com excesso de pele. O excesso de pele é comum. Então, às vezes o paciente chega no consultório, eu tenho excesso de pele. Isso é normal. A maioria dos homens tem, né? E quando esse excesso de pele não prejudica a exposição da glande e a lavagem, isso não tem problema nenhum. Então, às vezes fez a fimose, só tirou o excessozinho ali, o anel fibrótico, que não deixava expor a pele do seu filho, e agora, como ele consegue expor normalmente, ele está bem tratado. Se for interessante, se não for isso, às vezes a gente precisa de complementar a cirurgia, tá? Então eu vou mais ou menos dar por encerrado, já deu mais ou menos 1 hora aqui da live. O tema é muito grande, né? A questão urológica é enorme, né? São vários temas que a gente pode abordar. A gente pode programar de dividir eles depois no futuro aí de uma forma um pouco mais aprofundada de cada um, mas o que eu gostaria de passar, né, nessa live era justamente isso, era a questão da conscientização, tanto na prevenção das doenças urológicas ou na questão de quando procurar o urologista, por que eu devo procurar. Então, a live era mais ou menos para isso. Vou encerrar com as últimas perguntas. Lembrar que quem comentou e tudo vai concorrer à questão da caneca, tá? Depois o pessoal vai fazer o sorteio. Aqui uma pergunta que o senhor atende aonde, né? A clínica ela chama Urologistas Associados, é na Arthur Bernardes 131. Seria um maior prazer em poder acompanhar todos vocês, tá? Doutor, pessoa que tem dificuldade para urinar pode ser sinal de algum problema? Sim, normalmente tem que investigar se tem alguma alteração. Se for homem, prostático, se for mulher, se tem algum problema de infecção. Então, paciente que tem dificuldade de iniciar a micção, de manter o jato, que tem o jato fraco, sim, tem que procurar o urologista, tá? Então, basicamente é isso. Uma boa tarde a todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, só me mandar aí nos comentários, que à medida do possível a gente vai respondendo. Entrar em contato com a comissão organizadora. Agradecer novamente pelo espaço. A gente está à disposição e espero em breve poder fazer ter esse mesmo contato, mas pessoalmente com cada um de vocês. Tá bom? Um grande abraço, uma boa tarde.